Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai fazer essa balancinha aí que vocês viram na capa do vídeo. Espero muito que vocês gostem. Eu fui achando tudo que eu já tinha em casa, então peguei esse vasinho de plástico aqui, que é num formato quadrado, eu achei que ele dava certo. Achei também essa tigelinha que parece uma baciazinha pequena, que também é de plástico. E algumas coisinhas que eu já tenho, pedacinhos de madeira, vou usar primer, vocês vão vendo aí no vídeo. Para fazer a parte arredondada da balança, eu vou usar essa tampinha aqui de manteiga. Deu certo ali no tamanho que eu queria. Eu já furei ali e furei também o meu vasinho ali para ver se dava certo. Imprimi várias imagens, já cuidei para que ficasse certo no tamanho que eu queria, que era o tamanho da minha tampinha. E todas elas eu só achei com essa imagem já do ponteiro. Dá para fazer assim, é só colar e ser feliz. Mas eu não queria que ficasse desse jeito, eu queria que o meu ponteiro fosse móvel. Então, eu fiz ali no computador algumas edições para sumir com o ponteiro. Então, se você tiver alguém aí que faça para você, melhor, porque eu fiz, não deu muito certo. Eu acabei terminando ali com tinta para poder disfarçar bem ali, que ficou muito marcado. Mas no final não aparece muito, então eu vou usar assim e vou colocar um ponteiro. Eu tinha aqui esses ponteiros de um relógio que eu desmontei, que eu joguei fora, que não estava funcionando, e eu guardei os ponteiros. Então eles são bem fáceis de cortar. E eu fiz alguns cortes ali. Vou usar dois ponteiros para fazer um só, o ponteiro da hora e o ponteiro dos minutos. E aquele ponteirinho do meio, que é o ponteiro dos segundos, eu vou colocar só para prender. Mas, como eu disse, pode colocar a imagem assim mesmo, que também fica muito bom. Já cortei, testei ali se dava certo o tamanho, mas como a tampa ela é muito mole, eu vou colocar um pedacinho de papelão. Então, eu tenho aqui esse papelão bem grosso, mas você pode usar algum outro, substituir aí pelo que você tem, uma caixa de cereal, se for muito fino, corta duas vezes, só para que ele fique um pouco mais firme. Então, só coloquei por cima do papelão, risquei e cortei. Fiz um furinho aqui no meio também, para poder prender tudo junto depois. E o ponteiro, eu vou colar aquele pedacinho que eu cortei, para ficar parecido com os ponteiros da balança. Então, eu vou colar com cola instantânea. Esperar secar para depois poder montar tudo. Aqui, antes de começar a pintar ou colar, eu vou fazer um teste primeiro. Essa parte do vaso é furadinha, então eu achei essa madeirinha aqui. Mas você pode também substituir por um papelão assim, tipo esse papelão grosso, que também dá certo. É que eu já tinha esse pedacinho aqui de MDF, deu certo. Encaixou bem em cima do tamanho que eu queria. Só para poder tampar os furos. Em cima desses furos, para dar a altura da balança, em cima dessa madeirinha, eu vou colocar esses dois pedacinhos de madeira. Também já tinha por aqui. Você pode substituir por outro pedacinho, ou mesmo um pedacinho no meio. Um redondinho assim também dá certo. Mas eu tô usando esse porque eu já tinha. E vamos ver como é que encaixa o pratinho, se ele vai dar certo no tamanho também. Eu provavelmente não vou colar ele ali, vou deixar ele suspenso mesmo em cima. Assim, se eu quiser, eu posso trocar. Tô pensando em fazer duas bases para cima, assim eu posso substituir se eu quiser. Daí já testei também aqui, tá dando tudo certinho. Eu vou passar primer em todas as partes que são de plástico. Na madeira não precisa. E onde vai ficar colado uma parte na outra também eu não vou passar. Eu passei duas de mãos do primer, intercalando a secagem, e já fiz um teste aqui na tinta para ver se dava certo a cor que eu queria. Para fazer essa cor, eu peguei a tinta PVA branca, peguei corante desses de tingir, quando a gente tinge a tinta mesmo, que eu tinha por aqui, e coloquei um pouquinho do azul, um pouco do amarelo e fui intercalando entre uma e outra
até ficar a cor que eu queria. Faz isso num tanto de tinta suficiente, se faltar, é difícil dar a mesma tonalidade. Para dar uma escurecidinha, eu não tinha corante, eu coloquei tinta PVA. Coloquei um pouquinho da tinta PVA preta, só para que ele ficasse esse verde mais escuro. Passei a tinta em todos, agora eu vou esperar secar e passar uma segunda vez. Passei 2 demãos da tinta, intercalando a secagem, cobriu bem. Agora a gente vai começar a colar, montar a nossa balancinha. Eu vou colar essa parte aqui, eu vou usar cola branca, tem que cuidar para não ficar muita cola e se ficar excesso você tira com rolinho para que o papel não enrugue. Eu usei um lencinho, um seco para poder esticar bem. E agora eu vou deixar secar e vou passar cola branca por cima para dar uma impermeabilizada. Enquanto seca ali a parte da frente, eu vou colando aqui. Vou colar aqui com cola instantânea, mas pode ser um outro tipo de cola, pode ser cola quente, cola universal. Eu preferia cola universal, mas eu não tenho, então vai ser com cola instantânea mesmo. Geralmente eu uso essa cola da Tech Bond 200, ela não seca tão rápido, ela dá alguns segundinhos ali pra gente poder acertar o lugar, então eu gosto muito dela. Só vou colocar em alguns pontos, não precisa colocar muito, só para dar uma segurada. Já deixei secar, agora eu vou colocar a cola branca. Tem que cuidar para não passar muito, para não borrar os números, então eu vou passar um pouquinho, vou dar uma esticadinha bem rápida. Se você ficar passando demais o pincel ou o rolinho que você vai usar, ela começa a manchar, porque a minha impressão, ela não foi feita a laser, ela foi feita no jato de tinta, então tem que tomar o cuidado para não manchar. Deixei secar bem. Agora eu vou encaixar aqui no lugar. Não vou colocar cola, ela ficou bem firme na tampinha, bem encaixadinha. E agora eu só vou montar o ponteirinho ali para poder colocar lá no lugar. Essa parte redonda eu coloquei um pouquinho de cola quente só atrás, porque era plástico com plástico. E essa parte de cima, como é madeira, com a madeira eu tô colocando só cola branca. Vou deixar ali meio encaixadinho e vou fazer um teste para ver se cabe direitinho em cima a parte redonda da baciazinha. Ela já tá quase pronta, se quiser já pode deixar assim, mas eu vou dar uma enferrujadinha nela para parecer mais velha. Então eu vou usar esse marrom escuro e esse outro tom de marrom que é mais claro. Pode usar uma com uma outra cor. Eu tenho essas duas aqui, eu acho que vai dar certo para dar uma envelhecida. Então vou pegar um pedacinho de esponja, coloquei ali um pouquinho de tinta, vou colocando a tinta conforme eu vou usando. E a gente vai dando batidinhas em alguns lugares. Tira bem o excesso da tinta, espalha bem assim. E a gente vai procurar alguns lugares, como se fossem os cantos, alguns lugares assim, para dar essa manchadinha. Se quiser, pode deixar assim, fosco mesmo. Eu ainda vou passar uma goma laca, eu não tenho verniz, então vou passar goma laca para dar uma protegida. Provavelmente ela vai escurecer um pouquinho mais, porque quando passa alguma coisa ela muda um pouquinho o tom. Mas eu acho melhor para poder dar uma limpadinha depois, passar um pano úmido.
Os ponteirinhos dela, o ponteiro ficou móvel, então se eu colocar alguma coisa em cima eu posso movimentar ele. Eu tô usando aqui a goma laca incolor, é o que eu tenho aqui. Então eu vou passar provavelmente 2 demãos, ela vai dar um pouco de brilho. Se você quiser pode usar um verniz fosco, se eu tivesse eu preferia usar um verniz fosco, mas eu não tenho, então vou usar ela mesmo. Vou passar com pincel. Nossa balancinha ficou assim. Pode colocar ali em cima decoração, pode colocar frutas, ovos, o que você quiser, ou mesmo deixar sem nada que também fica bem legal. Eu fiz também uma outra variação, eu peguei essa tabuinha aqui de pinos, pintei da mesma forma e também dei aquela desgastadinha ali para poder usar, quando não quiser usar baciazinha, quiser usar um outro tipo de decoração também dá certo. Não colei nenhuma das duas para que eu possa ficar mudando. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!